Beleza, senhores. Então, conforme prometido, hoje a gente vai continuar lá vendo a questão da equação de Schrödinger. Relembrando, a equação do senhor Schrödinger, ela nada mais é do que uma forma de tentar calcular distribuições das partículas quânticas. Mais ou menos isso. Então, vocês vão ficar aqui nesse curso apenas com a parte da base do X. Então, vocês vão encontrar sempre π de X. O que é o π de X? A função de onda em função do X, que é a posição, né? Ou do XYZ em 3 dimensões. Ela vai te dar uma distribuição no espaço. Então, ela vai calcular para você como que as posições da partícula se distribuem no espaço. E você começa a descobrir, então, qual é a probabilidade dela estar aqui, estar ali, enfim. Você também poderia ter uma função π de outra coisa. Então, por exemplo, π do momento linear, π de P. O que ela representa? Uma distribuição de momentos. Então, ela te ajuda a calcular como que as velocidades estão distribuídas daquela partícula. Perceba que a partícula não tem uma velocidade única. Ela é uma onda espalhada no espaço. Então, você vai ter ali uma função que te ajuda a calcular a probabilidade de você encontrar uma partícula com velocidade tanto. Beleza? Essa é a história da nossa função de onda. Então, a equação de Schrödinger, galera, está para o mundo quântico, assim como a segunda lei de Newton está para o mundo clássico. Legal? As duas coisas tentam descrever os dois mundos. Só que o mundo quântico ele é um pouquinho mais estranho, porque no mundo quântico as partículas não têm comportamento de objetos, que igual a gente representa no nosso dia a dia. Vão ter comportamentos de ondas. E isso dá um pouquinho de trabalho. Tudo bem? Então, essa é a nossa interpretação aí da nossa função de onda. Falta só a gente falar algumas coisinhas antes de passar para os exemplos. Espera aí. Então, o que acontece? Quando a gente interpreta a função de onda, vou só relembrar aqui, ó, uma coisa para vocês. Quando você, então, calcula o módulo quadrado da função de onda e soma todas as possibilidades disso, então você tem aqui uma função de onda que depende, por exemplo, da posição x e do tempo t, o módulo quadrado disso, lembrando, galera, que o módulo quadrado de qualquer número complexo z, por exemplo, isto é o produto do número z vezes o conjugado dele, hein? Então é como se fosse do tipo coisas assim, ó, A mais IB é o número Z, aí quando você multiplica isso pelo conjugado dele, é A menos IB. Beleza? Esse produto é real. Isso aqui dá A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse produto aqui é real. Tá bom? E aí, este produto da função com o conjugado dela, quando você integra em dx, isso tem um significado. Se eu integro entre A e B, onde A e B são posições, tá, do eixo X. Isso aqui é uma integral de A até B. Isto, então, vai te dar uma probabilidade, só repetindo o finalzinho da aula passada, tá? Isso aqui é uma probabilidade de encontrar caraca, a minha letra ficou ruim. A partícula
Entre os pontos A e B, então vou botar aqui, ó, entre A e B, no instante T. Legal? Esta é a interpretação desse negócio. Aí, você pode enxergar, se você quiser, né, uma maneira lúdica de... Porque a gente tem vontade de querer enxergar as coisas. Você pode tentar enxergar isso como se fosse algo mais ou menos assim, ó. Produção física moderna, aqui, ó. Você pode tentar enxergar como se fosse algo mais ou menos assim. Então, você tem aí a sua função de onda, ela, por exemplo, se a sua função de onda, ela representa aí uma, sei lá, um elétron, por exemplo, esse elétron, ele vai ter um comportamento, quando você tirar o módulo quadrado da sua função de onda, vai ser representado por esta onda vermelhinha aqui, estão vendo, ó? A onda vermelhinha que está aqui dentro, e aí você vai ter um máximo e outros mínimos, beleza? Você vai ter uns picos máximos, uns picos de máximos e uns picos de zero. Isso quer dizer que onde tem a maior amplitude da sua função de onda é onde vai ter a maior probabilidade de você encontrar o seu elétron. Mas isso não quer dizer que ele está ali. Ele está, por isso que aqui ó, a parte central está mais vermelhinha, mais de uma coloração mais forte do que as partes do lado. Porque existe probabilidade de você encontrar o elétron aqui? Existe. Existe probabilidade de você encontrar o elétron aqui? Existe. Então existe probabilidade de você encontrar ele em qualquer lugar dentro desse espaço aí que ele chama de delta X. Legal? E o peso disso é a função de onda. Por isso que você vai somar todas as probabilidades de você encontrar, né, o elétron em cada posição. Então, por exemplo, assim, sendo bem grosso, assim, a grosso modo, tipo, vamos supor que exista uma probabilidade de você encontrar o elétron de 30% entre, sei lá, 5 e 10 milímetros. 5 e 10 milímetros nesse intervalo. Depois existe uma probabilidade de você encontrar de 20% entre 10 e 12, por exemplo, e uma probabilidade de 20% de você encontrar entre aqui antes, né? Entre, sei lá, 3 e 5. Sacou? E aí, né, 30 mais 20 dá 50, com mais 20 dá 70, sobra o que aí? Sobra 15 para cada lado, né? Aí você tem aqui, sei lá, 15% entre 1 e 3, e aqui 15% entre 12 e 13. Imagina esses intervalos aí. Então, cada faixa te representa uma probabilidade. Onde é a maior probabilidade? É aqui. Beleza. E quem está te dando isso? É exatamente a função de onda. É exatamente a função de onda. Então, quando você multiplica a sua função de onda vezes a distância, isso te dá o peso, que é o quanto que você pode encontrar do elétron naquela região. Por isso que você vai somando. Você vai somar a probabilidade de encontrar nos 15, desculpa, a probabilidade de você encontrar entre 1 e 3, mas a probabilidade de você encontrar entre 3 e 5, entre 5 e 10, entre 10 e 12 e entre 12 e 13. Quando você soma tudo isso, isso tem que dar 100%. Por quê? Porque o elétron tem que estar em algum lugar aí, nessa região. E a soma disso, como você está somando coisas contínuas, é essa integração que vocês estão vendo aí, ó. Então, isso aqui funciona como se fosse o peso para você encontrar o seu elétron, sua partícula quântica lá naquela região. Tudo bem, galera? Esta é a grande interpretação da sua função de onda. Agora, quando você faz a medida, você faz uma parada meio doida no sistema quântico. Isso a gente conhece como o colapso da função de onda. Vou falar rapidinho aqui, ó. O colapso isso aqui é a interpretação de Copenhagen, tá? O colapso da
função de onda. Existem, claro, outras interpretações, mas essa aqui é a interpretação mais clássica e mais didática que a gente pode usar. A função de onda. O que é isso? O elétron pode estar em qualquer lugar, com uma certa probabilidade. Só que o que acontece quando você detecta ele numa posição X lá, tipo, não numa posição X, mas você detecta ele numa determinada região que não era, por exemplo, a probabilidade máxima. Você detecta ele aqui. O que aconteceu? Se você detectou ele ali, naquela região, é porque a função de onda apareceu com um pico aqui. Isso quer dizer que, quando você mediu, você fez com que toda aquela função de onda do elétron colapsasse, puff, naquela posição que você queria. Né? Porque, lembrem, a função de onda, a amplitude da função de onda corresponde para a gente à probabilidade da gente encontrar o elétron. Então, se eu detecto o elétron na posição A, por exemplo, naquela posição A, é porque naquele momento a função de onda tem um pico muito grande. Isso quer dizer, então, que você colapsou toda a função de onda em um ponto só. Tudo bem? Isso é o colapso da função de onda. Mas isso só acontece porque você mediu. Então, você fez uma pergunta, introduziu um aparato experimental dentro do sistema, e aí você obteve uma resposta à sua pergunta. Tá? Essa resposta, ela não é exata. Tipo, não que ela não seja exata. Você não tem exatamente a resposta que você queria. Você tem uma resposta. Né? Aí, quando você pega a média de todas as respostas, é que você tem, então, como calcular a probabilidade de onde que estava o elétron. Eu vou explicar melhor isso daqui a pouquinho. Então, vamos lá. O que é o colapso da função de onda? Ocorre quando você faz a medida, galera. O ato de medir no mundo quântico é um ato problemático. Por quê? Porque quando você mede, você está interferindo demais no sistema. Lembrem, nós somos muito grandes. E quando a gente se intromete, a gente mete o nosso nariz lá no mundo quântico, a gente perturba muito aquele mundo quântico. Então, quando a gente mede, a gente estraga, vamos botar assim, o comportamento que antes estava lá. E aí, como que a gente sabe onde o elétron estava? Você consegue saber? Não, porque você não fez a pergunta antes. Você fez a pergunta naquele momento. Onde você está? Ah, você está aqui? Mas onde você estava? Não sei. Eu sei que você estava aqui quando eu medi. Mas antes de medir, eu não sei. Tá bom? Então, o ato de medir, galera, ele meio que força o sistema a estar em algum lugar. Tá? Então, o ato de medir altera drasticamente a função de onda. Vocês estão vendo que isso aqui é muito diferente do mundo clássico, né, velho? Muito. Então, tem uma figurinha para isso aqui. Que é bem essa aqui, ó. Então, olha só o que está acontecendo. Opa. Você tem lá uma função de onda de um sistema quântico funcionando arrumadinho. Beleza. Aí, quando você faz observação, e aí, cuidado, observar aqui não é você simplesmente olhar com seus olhos. É isso que algumas pessoas aí leigas confundem. Ah, então quer dizer que quando eu olho para um copo d'água, as moléculas do copo d'água se comportam diferente. Então, isso tem a ver com o pensamento que eu estava tendo no momento Não, não é isso. Não, não é isso. O observar aqui é você medir, é você introduzir um aparato experimental dentro do seu sistema, um detector que vai fazer você detectar a partícula em algum lugar.
Então, na hora que você tem essa observação, essa detecção, você detectou a partícula aqui, ó, na posição, sei lá, x1. Beleza, então o que aconteceu? A função de onda estava lá espalhada, né, pelo espaço. Essa função de onda, ela representa o elétron, por exemplo, estava lá, vibrando em vários lugares, enfim, onda de matéria. Aí quando você vai lá e olha, mede, aí o que acontece com a função de onda? Puf, ela colapsa num pico só. Por quê? Porque você mediu o elétron nesta posição. Aí você pergunta, onde estava o elétron antes? Ora, o elétron antes estava distribuído aqui, ó, em toda essa função de onda que eu não sei. Então, eu não consigo localizar ele, porque simplesmente eu não medi ele antes. Eu só medi ele depois. E se eu medir ele depois? Beleza. Aí a pergunta é boa. Se a gente medir agora depois, se você demorar pouco tempo para medir o elétron, existe uma probabilidade muito grande de você medir ele de novo na posição x1. Agora, se você demorar tempo suficiente para o elétron voltar até a função de onda que ele tinha, então você não sabe mais onde ele vai bater. Então, quando você medir de novo, pode ser que o pico apareça aqui agora. Né? A função de onda colapse naquele ponto, ou em outro ponto. E aí, o que você faz? Você tem probabilidades, né? E aí a ideia é o seguinte, por exemplo, você mede a posição do elétron, você encontra o elétron aqui em x1. Aí depois você mede de novo, espera um tempo para o sistema voltar ao estado inicial. Mede de novo, encontrou na posição x2. Aí você mede de novo, x3. Mede de novo, x4. Aí você mede de novo, voltou para o x1. Mede de novo, voltou para o x3. E aí depois você vai medindo isso infinitas vezes, tipo 1.000 de vezes. Aí você tem a distribuição de onde o elétron estava. Né? Você consegue saber, olha, ele, das 1.000 medidas que eu fiz, vamos colocar em números, 500 vezes ele estava em x2, 300 vezes ele apareceu em x3, 100 vezes em x4 e 100 vezes em x1. Então, com isso, você calcula qual era a probabilidade do elétron estar em cada uma dessas posições. Vocês estão entendendo que você não sabe que valor você vai encontrar? O máximo que você vai encontrar é qual a probabilidade dele estar aqui? Mas para isso você não consegue ter a resposta com apenas uma medida. Você vai ter a resposta com várias medidas, todas quando você volta para o estado inicial. Né? E aí é isso que é a mecânica quântica. É você fazer as medidas e saber qual é a probabilidade de cada uma dessas posições aí. Porque em cada momento que você fez essa medida, a função de onda colapsou naquela posição. Tudo bem, galera? Eu sei que essa ideia ela é um pouco nova para vocês, ela é um pouco estranha de primeira vista. Isso magoou profundamente algumas pessoas no século XX, tá? Principalmente o Einstein. O Einstein não aceitava isso, mas é assim que a natureza funciona. E a mecânica quântica ela é uma das teorias mais bem-sucedidas na história. Por que eu falo bem-sucedidas? Porque quando a gente não exista nada ainda dentro do mundo quântico que não possa ser explicado de acordo com a teoria quântica. Não existe. Isso quer dizer, então, que ela é muito bem sucedida. E os dados experimentais, o que são os dados experimentais? São esses valores que você encontra repetindo. Né? Eles batem com a matemática teórica, cara, perfeitamente. Quando você faz a conta antes, você encontra que existe, vamos lá, aqui tem 1.000, né? Então, existe 50 mais 300 dá 800, 100 e 100. Então, beleza. Então, quando você faz a conta, antes de você fazer o experimento, você faz a conta e verifica que existe 50% do seu elétron bater na posição x2, existe uma probabilidade do elétron ser encontrado na posição x4, 30% de ser encontrado aqui e 10% de ser encontrado aqui. Aí, quando você faz o experimento, cara, com vários elétrons, né, você pode fazer... São duas maneiras que você pode produzir dados estatísticos. Ou você faz uma de cada vez, né, só que com cada sistema idêntico, ou você pega vários sistemas idênticos e faz tudo uma vez só. Né? Por exemplo, você pode pegar uma moeda e jogar ela
100 vezes para cima, de maneira idêntica, e medir o que está acontecendo, ou você pode pegar 100 pessoas, com cada um com a sua moeda, e jogar todas elas ao mesmo tempo para cima. O resultado estatístico é o mesmo. Beleza? O resultado estatístico é o mesmo. E é isso que a galera faz no laboratório. Vai medindo, e vê a distribuição de posições que o elétron ocupava. Ora, aqui deu tantas medidas, aqui deu tantas medidas, aqui deu tantas medidas. Ah, então quer dizer que a distribuição é assim. Cara, quando você vai lá na teoria quântica, a distribuição era assim, que era previsto. Então, a gente consegue descrever o mundo quântico muito bem usando a função de onda. Por isso que a gente concorda que esta é a descrição correta do mundo quântico até hoje, beleza? E muitas coisas estão sendo desenvolvidas a partir disso. A teoria quântica ainda tem muito a ser evoluída, né? Mas a gente está no caminho certo, aparentemente. Por quê? Porque a gente tem dados experimentais muito bons com a nossa teoria. Legal, galera? Bonito isso, né? E aí, mais uma ideia importante aqui é a tal da normalização da função de onda. Isso aqui nós vamos usar muito, tá? Normalização da função de onda. O que é isso? Cara, se eu estou calculando a probabilidade de encontrar a minha partícula, se eu considerar uma soma em todo o espaço possível, a probabilidade de encontrar minha partícula é quanto? Se eu somar as probabilidades de todo o espaço possível, quanto que seria a probabilidade disso, de encontrar o elétron, por exemplo? Alguém chuta um valor aí? Qual seria a probabilidade de encontrar um elétron em qualquer lugar do universo? Infinito. Pode falar. Quanto? Qualquer lugar do universo? Um infinito, no caso? Isso. Eu vou somar a probabilidade de encontrar o elétron em qualquer lugar. Isso só quer dizer uma coisa. Eu vou encontrar o elétron? Sim ou não? Se eu caçar ele em todos os espaços possíveis, eu vou achar? Ele existe. Se ele existe, eu vou achar. Concorda comigo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu somar todas as chances que eu tenho de encontrar o elétron, vamos supor, eu fecho essa sala aqui todinha da minha casa e eu sei que em algum lugar aqui tem um elétron. Existe uma probabilidade dele estar num canto, dele estar no outro, dele estar no meio, existe uma probabilidade dele estar em qualquer lugar. Se eu somar todas as probabilidades possíveis dentro dessa sala, isso tem que dar uma probabilidade de quanto? Se eu somar tudo. Vocês entenderam a pergunta? Não? Vocês estão aí, né? Seria de 100%. Exatamente. Seria de 100%. Porque se eu fizer a pergunta, olha, o elétron está dentro dessa sala. Se eu fizer a pergunta, qual é a chance de eu encontrar o elétron dentro dessa sala? 100%. 100%. Então, existe uma chance de 100% do elétron estar aqui dentro. Mas por quê? Porque eu fiz a varredura em todo o espaço dessa sala, e aí a probabilidade dele estar aqui dentro é aqui dentro, porque eu sei que ele está aqui dentro. Isto é a ideia de normalização da função de onda. Beleza? Então, vou escrever aqui, ó, a probabilidade Vocês devem estar ainda pensando lá no que eu disse lá atrás, né? Porque isso aqui é difícil de engolir mesmo. A
probabilidade de detectar o elétron. Galera, qualquer desabafo aí vocês falam, tá? De detectar o elétron em algum lugar, em algum lugar de todo o espaço possível, é de 100%. Matematicamente falando, isso quer dizer que a integral de menos infinito. Deixa eu melhorar isso aqui. De menos infinito até mais infinito. Ou seja, eu estou procurando, fazendo a varredura em todo o espaço possível. A probabilidade que é dado pela minha função de onda psi de x, o módulo dela ao quadrado, dx, isso tem que ser igual a 1. Beleza? Ou seja, existe uma chance de 100% de eu encontrar elétron em algum lugar. Isso faz muito sentido, né? Isso quer dizer, então, que nós normalizamos a função de onda. Tá, galera? Eu não posso ter funções de onda, por exemplo, que façam coisas do tipo que elas explodam. Sei lá, não posso ter uma função de onda onde a função de onda faz isso, daqui a pouco ela explode para lá. Porque se eu integrar isso, eu tenho uma divergência. Eu tenho uma onda, uma função de onda que não consigo integrar, não é integrável. Legal? Para que uma função de onda seja integrável, ela tem que ter um comportamento assintótico no infinito. Isso é uma condição física das funções de onda. Beleza? Então ela tem que morrer lá no menos infinito, pode oscilar do jeito que eu quiser aqui no meio, mas depois ela tem que morrer no outro infinito. Beleza? Por quê? Porque aí eu tenho um espaço fechado onde eu posso somar todas as probabilidades ali dentro e tudo somado ali dentro tem que dar 1. Tem que dar 1. Beleza? Então tem que ser uma função integrável. Em outras palavras, é isso que quer dizer. Porque se minha função não for integrável, ela diverge. E se ela divergir, eu não tenho significado físico. Né? Não tem significado físico nenhum. Ok, alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Porque eu sei que até aqui é muita informação nova e muita coisa estranha acontecendo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Beleza. Então vamos fazer algumas aplicações dessa nova teoria que vocês estão tendo contato agora. Applications. Primeiro, vamos pegar o caso mais simples possível na natureza, que é a tal da partícula livre. Partícula livre. O que é a partícula livre? É uma partícula que não tem como é que pode dizer? Não está sujeita a ação de força nenhuma, né? Ou
todas as forças que atuam nela, somadas, estão dando zero. Né? A força resultante sobre ela é zero. E aí, a gente sabe que a equação do senhor Schrödinger, que a gente viu lá na aula passada, ela... Vou botar ela de volta aqui para nós. Ela era assim, né? Ó. H cortado ao quadrado sobre 2m, não é isso? Vezes uma derivada segunda da minha função de onda, d2. E aí eu vou pegar só a parte espacial, tá? Psi de x, dx2, isso aqui a gente viu na aula passada. Mas aqui tinha um potencial psi de x vezes o psi de x. Isso era igual a uma energia vezes o psi de x. Beleza. Só que se a minha partícula é livre, galera, não tem força atuando na minha partícula. Como a força está associada à energia potencial, então a energia potencial desse cara aqui é zero, porque a partícula é livre. Se a energia potencial é zero, a minha equação de Schrödinger, ela fica dada por H cortado ao quadrado sobre 2m, vezes o D2 psi de x, dx2, igual a E psi. Bom, legal? O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem uma equação diferencial para resolver aí na sua frente. E essa equação diferencial para resolver, ela não é difícil. Por quê? Porque eu tenho uma derivada segunda, indicando que eu vou ter ali aqui tem um menos, né? Aqui tem um menos. E aqui também vai ter um menos. Quer ver? Ó, isola a derivada segunda. Quando eu derivar o psi de x dx2 igual menos 2m e sobre h cortado ao quadrado vezes o psi, o que está acontecendo? Que função que dá eu derivar ela duas vezes e me dar ela mesma, só que vezes uma constante negativa nela? Isso é uma solução ondulatória. Eu vou fazer o que eu fiz na aula de mecânica clássica, para quem não percebe isso. Galera, se eu, por exemplo, pego uma função exponencial, vamos supor, elevado a kx, e eu derivo, vou chamar isso aqui é meu f, tá? F de x é igual a elevado a kx. Se eu derivo ela uma vez, concorda comigo que isso é k vezes a exponencial, ou seja, é o k vezes o f. Se eu derivo ela duas vezes, aí vai cair o k duas vezes, fica k ao quadrado, vezes a própria função f. Tá legal? Então, a função exponencial, ela tem a propriedade de, quando eu derivar ela duas vezes, ela vai ser uma constante vezes ela mesma. Uma constante positiva. O lance é que quando eu pego uma função agora que eu defino, uma função f de x, com uma função i, agora imaginária, kx, quando eu derivo ela uma vez, cai o i e o k, e vezes a exponencial. Só que a exponencial é a minha função. Se eu derivar mais uma vez, eu vou derivar a minha exponencial de novo, e aí o i k cai novamente, vezes a própria função. Então, a minha função, quando derivada duas vezes, olha lá, i com i dá menos k ao quadrado vezes a minha função. Onde eu estou querendo chegar, galera? Que toda vez que vocês tiverem equações diferenciais do tipo assim, ó, d2f dx2 é igual a uma constante vezes a sua própria função, se essa constante é positiva, a sua função é exponencial. Legal? Agora, se você tiver uma função do tipo d2
f dx2 igual a menos uma constante b, por exemplo, vezes a própria função, e esse b, claro, ele é positivo, né? Só que aí aparece o sinalzinho de menos na frente, então a sua função, ela é do tipo exponencial imaginária. E qual é a diferença das duas coisas? Funções exponenciais são aquelas funções que ou crescem ou decrescem, né? Depende se for mais, tipo kx, ou se for menos kx. Tudo bem? Agora, funções que têm o i lá em cima são ondas, né? Porque lembrem que o e elevado a ix, isto, de acordo com a equação de Euler, é seno de x, desculpa, é o cosseno de x mais i seno de x. Tudo bom? Então é muito importante que quando vocês olhem para a sua função, sua equação diferencial, vocês saibam com que vocês estão lidando. Se vocês estão lidando com uma constante positiva vezes a sua função, ou uma constante negativa vezes a sua função. Isto vai fazer diferença na solução do psi. Ok? Então, olha para cá, para a equação que nós temos. Nós temos uma constante, ó, 2m, m é a massa do elétron, e a energia do elétron, beleza? Nós vamos colocar essa energia positiva, porque é uma partícula livre, ok? É uma partícula livre, então a energia dela é positiva, sobre h cortado ao quadrado. Então isso quer dizer que eu tenho um número negativo vezes a minha, como é que fala? A minha função. Então, a solução disso é uma coisa do tipo exponencial imaginária, por conta desse sinal de menos. Se eu chamar todo esse cara aqui de k ao quadrado, ó, chamar tudo isso aqui de k ao quadrado, a gente vai reescrever a função do tipo d2 dψ dx2, isso é igual a menos k ao quadrado menos k ao quadrado vezes a função psi de x. Vou deixar, não preciso escrever de x, não. E aí eu sei que esse k, ele é positivo. Legal? Então, qual seria a solução geral para isso? Bom, se eu tenho uma solução imaginária, exponencial imaginária, é porque eu vou ter, então, uma coisa do tipo assim, ó, psi de x vai ser igual, vou escolher aqui, ó, uma constante vezes uma parte i kx mais b vezes e elevado a menos i kx. Pronto. Isso aqui é a solução geral. Porque eu sei que a solução geral é do tipo senos e cossenos, não é isso? Então eu posso escrever de maneira geral, esse troço aí. Muito bem. Agora, vamos interpretar o que isso quer dizer. Isso são ondas, beleza? Isso são ondas. Só que são ondas que representam partículas. Deixa eu apagar essa brincadeira toda aqui. São ondas que representam partículas. Então, eu posso pensar no seguinte, galera. Eu posso pensar que esta aqui, ó. Lembra que quando a gente colocou o tempo na brincadeira, a gente fez essa interpretação? Esta aqui, ela pode corresponder a uma partícula viajando para a direita, beleza? E esta aqui, uma partícula viajando para a esquerda. Tudo bem? Então, como a gente está tratando com uma partícula só, apenas uma, então a gente escolhe apenas uma das soluções. Eu escolho, por exemplo, a partícula viajando para a direita, tá bom? Para quê? Para que eu tenha um significado físico para isso. Então, eu vou escolher uma partícula viajando para a direita, de maneira que eu faço o coeficiente B igual a 0. O que é isso? Isso representa um elétron viajando para a direita, por exemplo.
E aí, ó, quando isso acontece, isso quer dizer que a nossa solução agora, psi de x, então, ela vai ser apenas o termo e kx. Show de bola. O que eu vou fazer? Bom, eu sei que o k é o k ao quadrado, né? Vou botar assim, ó, o k ao quadrado, ele é 2me sobre h cortado ao quadrado, não é isso? De modo que daqui você já tem a equação da energia desse elétron livre. Esse elétron livre tem energia h cortado ao quadrado vezes k ao quadrado sobre 2m. Sobre 2m. E olha como tudo faz sentido. Vocês lembram que esse h cortado k é o P? Quer dizer, é um momento linear? Então isso aqui é P ao quadrado sobre 2m. O que é isso? Ó, é energia cinética. Chique, não? É a própria energia cinética. Claro, só tem energia cinética, já que o elétron está livre, ele não está preso ao nada. Chique demais, né, galera? Então, essa aqui é a energia do elétron. Muito bem. Vamos calcular, então, o módulo quadrado da nossa função. Se eu for calcular o módulo quadrado do psi de x, lembrem que o que é o módulo quadrado? É o psi de x vezes o conjugado do psi de x. Bom, então isso quer dizer que o módulo do psi de x quadrado, isso vai ser a e elevado a i kx vezes o conjugado dele. O que é o conjugado? É trocar o sinal da parte imaginária. O a, eu não sei quem é o a. O a pode ser real, pode ser imaginário. Então, de uma maneira geral, eu vou pegar o conjugado do a vezes a exponencial de menos i kx, ó. Troquei o sinal de todo mundo que é imaginário. Tá? Só que quando eu conservar a base do e somar os expoentes, galera, i kx menos i kx dá e elevado a zero. Então, isso aqui vai ficar a vezes a conjugado e elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Então, o módulo de psi de x ao quadrado corresponde ao módulo de a ao quadrado. Faz sentido, né? Já que o elevado a zero é 1. Cara, isso aqui tem uma parada muito bizarra acontecendo. Muito bizarra. Por quê? O psi quadrado, o módulo de psi ao quadrado, ele está associado à probabilidade de você detectar o elétron, não é isso? Pois é. E ele está sendo igual a uma constante. Então aí você já tem um grande problema da física quântica comparado com a física clássica. Na física clássica, uma bolinha livre, ela é bem localizada. Você consegue localizar ela em qualquer ponto. O fato de você medir a posição dela não atrapalha ela. Então você mede ela bem localizada em qualquer lugar. Né? Dentro de um plano lá, ela está livre para ir para um lado, para o outro, enfim. Agora, o elétron, cara, a probabilidade de você encontrar um elétron é uma constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você encontrar um elétron em qualquer lugar do espaço é a mesma. Eu tenho chances iguais de encontrar um elétron tanto aqui, quanto ali, quanto lá, quanto acolá. Ou seja, eu não sei onde o elétron está. Ele pode estar com a mesma probabilidade em qualquer lugar do espaço. Olha que loucura, cara, isso. Isso, então, quer dizer que o elétron livre, ele se comporta como se fosse uma onda espalhada pelo espaço. Como você localiza ele? Você mede
Ah, eu quero medir ele aqui. Qual é a probabilidade de encontrar ele aqui? É essa. Tuf, encontrei. Aí o que aconteceu com a função de onda dele? Estava lá espalhada pelo espaço, puf, colapsou. Aí você encontrou ele aqui. Ah, não, e se eu medir ele aqui? Você espera um tempo, encontrou ele ali. Pá! Com a mesma probabilidade de você ter encontrado ele em outro ponto. Aí a função de onda colapsou naquele ponto. Tudo bem? Então já temos aqui uma primeira grande diferença do mundo quântico para o mundo clássico. E essa grande diferença é a probabilidade a gente só consegue dar uma arrumada nisso lá na frente, tá? Lá em mecânica quântica, quando a gente usa a série de Fourier para consertar esse problema do elétron estar em qualquer lugar. Porque concordam comigo que isso aqui não é integrável, né? Isso aqui é divergente. Então isso aqui não tem um sentido muito físico, muito interessante. Então a gente acaba fazendo outra montagem matemática para conseguir resolver o problema da integrabilidade da função de onda. Mas isso aí é uma outra conversa. Então, a probabilidade de detectar a partícula livre é a mesma para qualquer lugar do eixo X. Pode crer? Divertido isso, né? Vamos fazer mais um exemplo. Esse aqui já é bem clássico. Isso aqui, galera, é o famoso potencial degrau. Potencial degrau. O que é isso? É você jogar um elétron livre numa região onde, depois de um determinado ponto, ele vai passar a sentir a ação de uma força. Tá bom? Ou seja, vai existir um potencial. Só que essa energia potencial é constante. Então, é como se fosse um salto grande de energia de um ponto a outro, e aí ele passa a ter uma nova energia quando ele muda de região. Tá? Botando em desenhos, é isso aqui, ó. Meus arquivos, armazenamento, tá aqui, aqui, aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ué. Você não está aqui? Bom, se você não está aqui, é porque você está aqui. Eu peguei você. Como é que eu vou achar? Aqui, ó. Cara. Tem que passar para aquela pastinha lá, então. Então é isso que está acontecendo, olha só. Vocês têm aqui um elétron vindo da esquerda para a direita, por exemplo. Tá? Pode ser um elétron, pode ser um próton, pode ser qualquer partícula quântica. E aí, sinistro, né, Aissa? E aí, cara, ele encontra, depois de um determinado ponto, ele encontra ali um sistema que vai fazer uma força sobre ele. Só que ele vai fazer uma força constante sobre ele. Tá? Então ele vai acabar sendo freado.
E ele vai entrar numa outra região, ou freado ou acelerado, né? Depende dessa energia que está aí colocada. Ele vai entrar numa outra região onde ele vai produzir, onde ele vai ter, por exemplo, uma nova energia. E aí o que vai acontecer? Eu posso tratar ele da seguinte maneira. Vamos lá. Existem duas regiões. Eu vou chamar isso aqui de região 1. Vou fazer com calma. Região 1 e região 2. Eu vou fazer uma conta para a região 1 e, obviamente, uma conta para a região 2. Então, letra A. Região 1. Na região 1, o elétron vai ter o comportamento, eu vou escrever a equação de Schrödinger de novo, tá? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes o d derivada... Opa. Segunda, em relação a x, da função de onda, só que essa função de onda corresponde ao elétron na região 1, então vou chamar de psi1. Não tem potencial, então esse cara vai ser igual simplesmente a energia, beleza? Que eu vou chamar de energia do elétron, vezes a função psi1. Ah, professor, cadê a outra parte? É zero, porque não tem energia potencial. E a gente já resolveu isso, né? A gente acabou de resolver isso. Isso quer dizer, então, que eu vou colocar aqui, ó, de roxinho, que a minha solução vai ser psi1 de x, vai ser um coeficiente a elevado a i kx, mais b vezes e elevado a menos i kx. E aqui eu vou chamar de K1, beleza? E aqui eu vou chamar de K1. São as energias do elétron, está associado às energias do elétron. Quem é esse K1? Esse K1, como a gente viu, ele vai ser a raiz de 2me sobre H cortado. Não é isso? Ó, vou voltar aqui para cá. Aqui, ó. Olha para isso aqui. Tira a raiz quadrada, o K é 2me sobre H, raiz de 2me sobre H cortado. O H cortado ao quadrado sai da raiz. Show? Então tá. Isso aqui, galera, é a solução da região 1. Aí você pode falar, professor, mas eu não vou ter que considerar o elétron indo apenas para a direita. Não? Não. Por quê? Porque quando ele encontra esta energia aqui, ó, ele pode voltar, ele pode ser refletido. Então, se ele for refletido, isso está associado a esta parte da minha função de onda. Legal? Lá no elétron livre, não faz sentido ele ser refletido, porque ele não está encontrando nenhum morro, nenhum buraco. Beleza? Então, ele vai apenas, pode bater e voltar. Enfim. Mas ele também pode atravessar. E se ele atravessa a região 2, aí eu vou ter uma outra função de onda associada à região 2. Então, vamos lá. B. Região 2. Equação do senhor Schrödinger vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Legal? Derivada do psi em relação a x, mais, lembrem que eu tenho agora uma energia potencial, ó, V de x, que eu vou chamar de U. Ele chamou de UB, eu vou botar só U, tá? Para não ficar carregando esse B aí. Então, e aqui, ó, é um psi2. Então vai ficar U vezes o psi2 igual a energia vezes o psi2. Vamos trabalhar com essa equação agora. Vamos jogar essa parte que tem o U lá para o lado direito. E ficaria assim, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Derivada segunda do meu psi2.
em relação a x. Isto vai ser igual. Ó, tinha um E vezes um psi2. Eu vou jogar o U, ele vai subtraindo. Então, eu vou poder escrever isso aqui assim, ó. E menos U vezes o psi2. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo, né? E aí, agora eu vou isolar todo mundo. Vai ficar assim, ó. D2 do psi2 dx2. Isto é igual a menos 2m, que multiplica E menos U sobre H cortado, ao quadrado. Tá entendendo? Vezes a função psi2. E aí eu posso chamar, tudo isso aqui é constante, cara. Tudo isso aqui é constante, porque a energia do elétron é constante. Ele vem com essa energia. A energia potencial é constante, porque é um potencial chamado de potencial degrau. Beleza? É constante. Então, tudo isso aí é uma constante. Eu posso simplesmente, então, chamar tudo isso aqui de um K. Isso aqui vai ser o meu K2. Legal? Então, eu vou escrever aqui D2, psi2, dx2 é igual a menos uma constante K2 vezes o psi2. Legal? E aí, galera, vocês estão vendo que nesse caso, a energia, vou botar aqui, ó, a energia do elétron E é maior que a energia potencial U. Poderia ser menor? Poderia. Vão existir casos assim. Inclusive, vocês vão fazer essas contas. Mas aqui eu estou considerando apenas o caso em que a energia do elétron é maior do que a energia potencial da minha barreira. Tá? Ah, professor, como é que seria um caso clássico disso, só para ter uma ideia? Ora, seria isso aqui, ó. Na verdade, deixa eu botar um morro constante, né? Seria uma bolinha vindo em direção ao morro, onde a bolinha tem energia suficiente para vencer o morro e continuar caminhando. A energia dela é maior que a energia potencial gravitacional dado pela altura. É a mesma coisa, tá bom? O análogo clássico seria isso. O análogo clássico seria isso. Só que as consequências da parte quântica são bem diferentes. Então, deixa eu só botar aqui, ó, quem seria o nosso K2. Seria 2m, que multiplica E menos U, só que isso aqui tudo dentro da raiz, né? Sobre H cortado. Esse seria o meu K2. De qualquer maneira, velho, a minha solução, ela tá dada. Eu já sei calcular isso. O psi2 de x, como esse número aí ele é positivo, né? O K2, ó. Por que ele é positivo? Porque esta diferença aqui ela é positiva. Ou a energia E é maior que o U. Então, E menos U vai dar um número positivo, o M é positivo, o H cortado é positivo, então tá tudo lindinho aí dentro. Então, eu vou ter o K2 sendo positivo, aí nós vamos ficar assim, ó. Como eu já usei as letras A e B para a região 1, eu vou usar as letras C, aqui fica I, K2x, mais D, elevado a menos I, K2x. Beleza, galera? Então, essa é a minha função de onda. Percebam que agora não tem porquê eu considerar o elétron voltando da região 2. Por quê? Porque eu vou imaginar que este degrau ele é infinito para o outro lado. Então o elétron agora só vai e não volta mais nunca. E quer dizer que eu posso desconsiderar esta parte da minha função à frente. Então, psi2 de x é simplesmente C, E, I, K2,
dx. Pronto. Agora eu tenho as minhas duas soluções. Eu tenho a solução da parte 1, tenho a solução da parte 2. O que acontece, galera? O elétron, para a gente ter uma conexão física com as coisas, eu preciso que a função de onda ela se conecte aqui, ó, na fronteira da coisa. Tudo bem? O que isso quer dizer? Que o elétron pode estar livre aqui. Então ele vem com uma onda assim, e quando ele passa para cá, ele pode até mudar de onda. Mas existe uma conexão entre as duas funções de onda. Existe uma conexão entre a função de onda da parte 1 com a parte 2. Beleza? Isto quer dizer que nós temos uma condição de contorno, uma condição de continuidade. Ok? O elétron simplesmente não pode... Eu não posso ter uma função de onda que começa aqui, e depois, quando vem para cá, a função de onda começa aqui. Isso não faz sentido fisicamente falando. Beleza? Então, vamos para as condições de contorno do meu problema. Condições de contorno. O trem é doido, mas ele precisa ter lógica fisicamente falando, né? A gente não pode simplesmente descontinuar a função de onda quando o elétron passa de um lado para o outro. Tem que existir uma continuidade, né, aí associada. Então, o que é isso? Primeira condição de contorno que eu vou usar, então, é que a função de onda do lado 1, quando eu aplicar lá no ponto 0, que é o ponto de fronteira entre as duas regiões, né? Isso tem que ser igual à função de onda da região 2 no mesmo ponto 0. Eu preciso de uma função contínua aí. Então tá bom. Bom, a função de onda 1 tá ali, ó, é A, então fica A vezes E elevado a I, K1 vezes X, e o X é 0, mais B vezes Z elevado a menos I, K1 vezes X, que é 0. Isso é igual a C, E elevado a I, K2 vezes o X, que é 0. Bom, todo número elevado a 0 é 1. Então, isso me leva à primeira condição de contorno. Ó. A mais B é igual a C. Estão acompanhando? Qualquer dúvida, vocês vão me falando. Legal. A outra condição de contorno, galera, diz respeito à suavidade da passagem. A passagem não pode ser feita, por exemplo, eu tenho uma função de onda que vem aqui, e aí ela se conecta aqui, mas aqui ela faz isso. Sacou? Eu preciso de uma suavidade nessa passagem, de maneira que, além de ser contínua, eu preciso de uma continuidade sem picos aqui. Isso, então, me produz um fato em que a derivada da função de um lado tem que ser igual à derivada da função do outro. Beleza? As funções de onda não têm picos. Elas não podem ter picos assim retos, né? Os picos são sempre arredondados. Isso quer dizer que a derivada deve existir nesse ponto e tem que ser iguais. Essa é a minha segunda condição de contorno. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Tem não, né? Então, vamos lá. Ó. Então, condição 2. A derivada da função 1 de x, quando aplicada em x igual a 0, isto tem que ser igual à derivada da função 2 de x, então, psi2', derivada em relação a x, hein? Quando aplicada em x igual a 0 também. Então, primeiro você toma a derivada e depois substitui o valor. Senão, não faz sentido, tá, galera? Sempre é assim, você primeiro toma a derivada
e depois faz a substituição. Então, vamos derivar o psi1. Quando eu derivar o psi1, ó, vai cair o i, K1, e aqui vai cair o menos i, K1, vezes o resto todo que é igual. Então, vai ficar assim, i, K1 vezes a, e elevado a i, K1 vezes x, mais não, menos, né, que agora vai cair o outro, menos i, K1, e elevado a menos i, K1, igual, o outro lá só tinha o c. Então, vai cair o i, K2, c, tá faltando um b aqui, né? Calma aí. Que é menos i, K1, b. I, K2, c, e elevado a i, K2, x. Beleza? Tudo isso, então, agora aplicado quando o x for zero. Quando você colocar o x igual a zero, tanto aqui, agora a gente pode usar x igual a zero, quanto aqui, o que vai acontecer? As exponenciais vão morrer, ó, porque vai ficar tudo elevado a zero, né? E qualquer número elevado a zero é 1. Então, eu vou ficar com i, K1 vezes a, menos i, K2 vezes b, é igual a i, aqui é K1. I, K2 vezes c. Bota em evidência aqui os Ks, então vai ficar IK1, que multiplica A menos B, é igual a I, K2 vezes C. Ok? Perceba então que eu posso tirar o I da jogada, né? E aí a gente chega à segunda condição de contorno. K1, A menos B, é igual a C. Pronto, essa é a minha segunda condição de contorno. Bom, e aí o que a gente pode fazer? Eu posso usar, né, as duas equações para conseguir encontrar alguma relação entre elas. Então, por exemplo, se eu chamar isso aqui de 1, isso aqui eu chamar de 2, eu posso substituir a equação 1 na equação 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, substituindo em 2, temos, olha lá, K1 que multiplica A menos B, isto é igual a C, K2, né? Faltou um K2 aqui, calma aí. K2 vezes C. Então, isso é igual a um K2 vezes C. E quem é o C? Olha lá, A mais B. Então, A mais B. Pronto. Com isso, galera, a gente consegue encontrar uma relação entre os coeficientes A e B. Vamos lá? Deixa eu subir aqui, ó. Acabando. Então, bora fazer o produto dos caboclinhos aí, ó. Vai ficar K1A menos K1B. Vou fazer com calma aqui para vocês. Vai ficar K1A menos K1B. Isto é igual ao K2A mais o K2C. Legal. Vou juntar os termos iguais, então. Se eu juntar, chegar tudo que tem A para um lado e tudo que tem B do outro, aqui é um B. Eu vou ficar assim, ó. K1, vê se vocês concordam comigo. K1 não. A.
que multiplica K1, que já estava aqui, menos o K2 que veio para cá, isso tudo vai ser igual ao B, que multiplica o K2 que já estava aqui, mais o K1 que vem para cá. Não é isso? Pronto. E aí, se eu isolar, por exemplo, o B, eu tenho que o B é igual a K1 menos K2 dividido por K1 menos K2 dividido por K1 mais K2 vezes o A. Legal. Então, isso aqui é uma relação entre o A e o B. Vocês vão entender por que eu quero isso aqui já. Bom, vamos substituir isso. Vou chamar isso aqui de equação 3. E vamos substituir esse negócio lá na equação 1. Porque eu posso encontrar agora o C em função do A. Né? Então, ó, substituindo 3 em 1 em 1 temos. Então, vamos lá. Lá em 1 está assim, ó, A mais B igual a C. Então, vai ficar A mais B. E quem é o B? É o K1 menos o K2, certo? Dividido por K1 mais K2, vezes o A, e tudo isso é igual ao C. Vamos arrumar a casa? Então, isso quer dizer que o C é igual, vou botar o A em evidência, ó, A, que multiplica 1 mais K1 menos K2 sobre K1 mais K2. Legal. Tira o MMC aí dentro, galera. Se você tirar o MMC aí dentro, o MMC, obviamente, é K1 mais K2. E aí vai ficar aqui, ó, K1 mais K2 vezes 1, não é isso? Mais o outro carinha lá, ó, que é o K1 menos K2. Estão acompanhando? Tudo isso vezes o A. Vou mandar embora o K2. E aí a gente descobriu quem é o C em função do A. Então, o C é 2K1 sobre K1 mais K2 vezes o A. É isso? É isso. Então, olha que legal. A gente descobriu quem é o B e quem é o C, tudo em função do A. E o A é o primeiro. Por que esses caras são importantes? Porque, vamos lá, vocês concordam comigo que a amplitude da função de onda está associada a probabilidades, né? Então, a parte do elétron que chega, ou seja, a parte do elétron incidente, está associada à amplitude desta onda aqui, ó. Ou seja, está associada ao A. Então, esse aqui, ele tem a ver com o elétron incidente. Já esse cara aqui, ele tem a ver com o elétron refletido pela barreira. O elétron refletido. E esse cara aqui, ó,
tem a ver com o elétron que foi transmitido. Faz sentido, galerinha? Transmitido. Então, eu consigo aí calcular o que a gente chama de coeficiente de reflexão. Ou seja, qual é a probabilidade do elétron ser refletido? Que chique, hein? A probabilidade do elétron ser refletido tem a ver com quanto de onda veio e o quanto de onda que voltou. E a gente define isso aqui assim, ó. Eu tô acabando, tá? Rapidinho. A gente define ele assim, vou botar coeficiente de reflexão. Como que a gente define, então, o tal do coeficiente de reflexão? Eu vou chamar de Rzão. Isto vai ser a razão entre a parte que voltou pela parte que veio. Só que aqui, as probabilidades não estão associadas à amplitude, e sim ao módulo quadrado delas. Pronto. Então, com isso, eu consigo saber quanto da onda acabou retornando. Vamos substituir, então, as coisas? Vamos lá. Quem é, então, o meu R? O R é igual a... O B... Cadê o B? Ó, o B aqui, ó. K1 menos K2A sobre K1 mais K2. Então, vamos ter K... Vou botar tudo assim, ó. Esse aqui é o B, né? K1 menos K2, K1 mais K2 ao quadrado, né? E aí fica aqui o A ao quadrado dividido lá embaixo pelo próprio A ao quadrado. Aí você pode se perguntar, professor, por que você não colocou aqui também o módulo dos Ks? Porque eu já sei que o K é real, tá bom? Se você for olhar lá na definição do K, que está aqui, ó, olha quem é o K2. O K2 ele é uma raiz de um número positivo, então é real. O K1, mesma coisa. Cadê o K1? Aqui, ó, o K1 está em roxinho aqui, né? Então, o K1, ele é a raiz de um número positivo, então ele também é real. Então, se eu tiro o módulo quadrado de um número real, é simplesmente ele ao quadrado, tudo bem? Com isso, a gente encontra o coeficiente de reflexão. Né? Se você manda esses caras aqui embora, ó, vou até trocar de cor, botar um azulzinho aqui. Coeficiente de reflexão nada mais é do que K1 menos K2 sobre K1 mais K2 ao quadrado. Esta é a probabilidade do elétron ser refletido. Aí você pode pensar, porra, professor, mas lá no mundo clássico, se a bolinha tem energia suficiente para vencer o morro, ela não é refletida. Pois é, no mundo clássico. No mundo quântico, não. No mundo quântico, existe uma probabilidade desse cara voltar, tá bom? E aí, quando a gente fala probabilidade, é isso. Vamos supor que você fez a conta lá, ó. Você encontrou, vamos falar de elétrons. Vamos falar de elétrons. Você encontrou aqui um elétron vindo. Aí um elétron passou, e aí eu tenho a probabilidade de voltar. Vamos supor que você fez a conta. O coeficiente de reflexão, vamos supor que você fez a conta e deu, sei lá, 10%. Né? Deu 10%. E aí, a probabilidade dele ter sido transmitido deu
Claro, 90%. Não é isso? E aí, o que você faz no laboratório? Você joga um monte de elétron. Você joga uma porrada de elétron. Então, se você jogar, por exemplo, 1.000 elétrons aqui, o que eles verificaram em laboratório? Que 900 elétrons foram e 100 elétrons retornaram. Ah, cara, coroa para a física quântica. Porque eu não consigo saber qual elétron volta. Eu não consigo saber qual elétron vai. Isto a mecânica quântica não me permite dizer. Mas eu sei que, se eu repetir isto com um monte de elétrons, eu sei quantos voltam e quantos vão. Eu não sei quem voltou e quem foi. Mas eu consigo determinar quantos vão e quantos não vão. No mundo clássico, não. Eu sei que 100% vai, né? Se eu jogar 100 bolinhas, as 100 vão passar. Aqui no mundo quântico, o sistema é diferente, cara. Muito diferente. Isso é muito bonito. Beleza? Para matar aqui o problema, rapidão, 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 temos o outro coeficiente, né? Que é o coeficiente de transmissão. E aí vocês já sabem como calcular o coeficiente de transmissão. Por quê? Que a intuição já tá dada, né, cara? Se eu somar a quantidade de elétron que foi refletido mais a quantidade de elétron que foi transmitido, isso tem que dar probabilidade de 1, 100%, né? Ou seja, o coeficiente de transmissão, isso tem que ser igual a 1 menos o coeficiente de reflexão. Então, basta fazer esta conta rapidamente aí que a gente encontra o coeficiente de transmissão. Então, fica 1 menos K1 menos K2 ao quadrado sobre K1 mais K2 também ao quadrado. Bom, vou fazer uma conta rápida aqui e a gente encerra a aula. Então, olha só. Se a gente tirar o MMC, vai ficar embaixo aqui, ó, K1 mais K2, né? Esse aqui é o quadrado. Esse é o MMC. O número 1 vai virar K1 mais K2 ao quadrado, menos o outro, K1 menos K2 ao quadrado, certinho? É isso que vai acontecer. E aí, se a gente abrir essas contas, vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes K1, K2, mais K2, menos. Aí, ó, tem um sinal de menos, tá? Então, vai ficar quadrado do primeiro, mais 2K1, K2, menos K2 quadrado. O sinal de menos aí, ele vai inverter as coisas. E embaixo vai ficar assim. K1 mais K2 ao quadrado. Então, ó, esse cara vai embora com esse cara vai embora com esse cara, e eu vou somar os outros dois. Eu vou até trocar de letra aqui, de cor. Coeficiente de transmissão é igual a 4K1, K2, dividido por K1 mais K2 ao quadrado. Então, esse é o nosso coeficientezinho de transmissão. Beleza, galera? Vou deixar aí para os senhores fazer daqui de hoje para amanhã, tá? O exercício
73. Do capítulo... Qual que é esse capítulo? É o depois do 37, é o capítulo 38. Isso aqui é tudo capítulo 38. Tá bom? Que ele vai tratar exatamente disso aí para vocês. Vocês calcularem quantos elétrons voltam, quantos elétrons vão. Certo? Alguma dúvida? Como é que vocês estão aí? Estão vivos? Bonito isso aqui, né? Chique demais. Vocês estão tendo contato com algo muito novo, tá, galera? Que, assim, em nenhum outro lugar da física vocês viram isso. Por isso que é muito novo. Por isso que é importante vocês lerem um capítulo, vocês fazerem exercícios para essas ideias incorporarem. Senão, cara, elas ficam muito perdidas ali, sabe? E aí acaba que você não compreende muito bem o que está acontecendo. Exatamente. Exatamente. Aí vai para outro nível. Então, deixa eu parar a gravação.